A palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, no versículo 51. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 51. Tem a palavra para a base da nossa oração. Diz o seguinte: E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Queridos irmãos, esta semana, quando eu estava meditando na palavra de Deus, durante os dias da semana, acredito desde o primeiro dia até o sexto dia da semana, enquanto eu meditava, eu sempre me deparava com as notícias, que acredito que todos aqui também presenciaram. Notícias de rumores de guerra. A gente ouve na TV, ouve na rádio, as notícias de Ucrânia contra a Rússia, outros países querendo meter-se. Então, todos esses pensamentos de rumores de guerra me levou a pensar de que algo se aproxima, de que o nosso Mestre está às portas. E quando nós pensamos nesta parte de que os rumores de guerra nos indicam que Jesus está às portas, nos leva a refletir o que é que nós, como igreja, precisamos. Precisamos de reavivamento e reforma. E quando nós imaginamos nesta palavra de reavivamento e reforma, também nos leva a refletir do que é que cada um de nós, individualmente como cristão, precisa. Precisa reavivar a sua vida espiritual. E baseado nesta palavra, reavivar a sua vida espiritual, eu estava refletindo no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, e aí encontrei a história do encontro de Jesus com o cego de Jericó. E aí encontrei lições que podem nos ajudar a refletirmos, a reavivar a nossa fé. E por isso, o tema para nós hoje, nesta manhã de sábado, é lições do cego de Jericó. Esse texto de Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52, é um texto que acredito que todos nós aqui sentados já ouvimos de qualquer maneira. Mas eu quero convidar a todos a lermos minuciosamente essa história do encontro de Jesus com o cego de Jericó, para tirarmos lições importantes para a edificação da nossa vida espiritual e principalmente para fortalecer a nossa fé, porque nos encontramos nas histórias finais do nosso mundo e Jesus está às portas. Então, pegue a sua Bíblia, vamos abrir todos no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. Eu tomo a leitura, diz o seguinte: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Amém. Esse texto, essa história, essa narrativa, tudo começou quando Jesus estava saindo lá do norte de Jerusalém, isto é, nas localidades de Galileia, passando em Samaria, e Jesus estava retornando até Jerusalém, simplesmente para fazer a última missão,
Nós sabemos que quando Jesus desce de Galileia, passando em Samaria, para chegar em Jerusalém, era para ser traído e depois ser entregue à morte de cruz. Mas antes mesmo que ele chegasse a Jerusalém, ele decide passar um pouquinho em Jericó. E é neste momento que ele visita Jericó que acontece este encontro de Jesus com o cego Bartimeu. Para os irmãos terem uma ideia, Jericó dista a 27 quilômetros de Jerusalém. E não era uma trajetória simples, como nós temos no nosso dia a dia. Temos os transportes, os carros e conseguimos mover de um ponto para outro rápido. Então Jesus decide passar em Jericó, tudo com um propósito. E se nós lermos o Evangelho de Lucas, vamos ver que, além do encontro de Jesus com Bartimeu, Jesus esteve repousando na casa de Zaqueu. Então, naquele encontro de Jesus com Bartimeu, aí encontramos segredos muito importantes. Bartimeu, para nós tentarmos entender quem era ele, Bartimeu era de uma classe que podemos dizer classe rejeitada. Era um mendigo, como nós conhecemos no nosso dia a dia. Esse nome Bartimeu não era o seu nome próprio. Bartimeu era um nome que vem do aramaico, que é nada mais do que a associação de duas palavras, que era Bar, que significa filho, e Timeu, que era o nome do seu pai. Então, como nós sabemos, uma pessoa rejeitada nem sequer lembrava-se o seu nome. Então, Bartimeu era mesmo que falar filho de Timeu. Então, olhando para esse homem mendigo lá no caminho de Jericó, Jesus estava passando. E quando Jesus passa, este cego de Jericó começa a clamar. E é aí onde começa o princípio das 5 lições que nós queremos extrair hoje, nesta manhã de sábado. A primeira lição que eu quero extrair dessa história, desse encontro de Jesus com o cego Bartimeu, é a lição da iniciativa. Se nós lermos o versículo 47, do que acabamos já de ler no seu total, no versículo 47, diz que, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imaginem, queridos irmãos, um mendigo no caminho de Jericó. Ele sabia de que Jesus era aquele homem que impactou a Galileia, a Samaria, todo Israel. E sabendo que aquele homem que fazia milagres, que curava os enfermos, que dava vista aos cegos, estava passando, Bartimeu bem poderia ficar no seu canto e dizer assim: olha, Jesus sabe de tudo, Jesus conhece que eu estou passando necessidade. Jesus sabe que eu estou aqui no meu canto. Ele bem poderia ficar no seu cantinho e esperar que Jesus fosse ao encontro dele. Mas, pelo contrário, Bartimeu teve uma iniciativa. Apesar de ser um homem desprezado pela sociedade, Bartimeu foi um homem de atitude. E nós sabemos que não são palavras que caracterizam um cristão, mas sim atitudes. Nós, nessa história do mundo em que passamos, nós precisamos ser cristãos com iniciativas e atitudes. Então, esta é a primeira lição que eu pego aqui dessa história de encontro de Jesus com Bartimeu. Bartimeu, ele venceu aquela parte que nós chamamos de parte isolada. Bartimeu teve que tomar uma atitude, Bartimeu teve que tomar uma decisão, Bartimeu teve que tomar uma iniciativa. Ele saiu do seu canto de mendigo e começou a clamar bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que nós temos agora no nosso mundo cristão são pessoas indiferentes, pessoas que querem ficar no seu canto, que não querem tomar uma atitude, pessoas que querem ficar indiferentes sem necessidade de machucar alguém. Vivemos nesse mundo agora, de que a pessoa não consegue agir perante algo que se comete contra a palavra de Deus. A pessoa fica no seu canto como se nada tivesse acontecido. E a palavra de Deus diz que nós precisamos ser cristãos com iniciativas e cristãos com atitude. Quando nós tomamos atitude ao lado de Deus, quando nós tomamos iniciativa para fazer a vontade de Deus, Deus estará do nosso lado. E eu posso lhes contar aqui alguns exemplos. Davi foi um homem bem pequeno que, comparado ao gigante Golias, ele perdia a batalha de primeira. Mas ele teve uma iniciativa e atitude. E quando ele tomou essa atitude, Deus estava ao seu lado e ele venceu.
aquela batalha. Eu poderia lhe dar mais aqui alguns exemplos. Temos o exemplo de Moisés. Moisés foi um homem tímido, que perante o mar vermelho, se ele fosse um homem diferente, o mar não se abria, porque Deus disse, levanta o teu cajado para que o mar possa se abrir. Mas ele tomou uma iniciativa e teve atitude. E quando ele levantou o cajado, o que aconteceu? O mar se abriu. Nós estamos aqui sentados, às vezes temos dons especiais e chegamos na igreja e queremos ser indiferentes. Queremos ficar no nosso canto, não queremos tomar iniciativa, não queremos participar, não queremos ser parte. Mas a palavra de Deus nos ensina que, como Bartimeu, precisamos clamar, precisamos tomar uma atitude, precisamos valorizar a oportunidade de Jesus passar na nossa vida. A segunda lição que eu pego aqui desta história do encontro de Jesus com Bartimeu é a lição da coragem. Nós vemos que depois que Bartimeu começou a clamar bem alto, a multidão dizia para que ele se calasse. Bem no versículo 48, diz que e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu fico imaginando como é que seria um mendigo, excluído da sociedade, a revidar contra o povo. Ele clamava cada vez mais alto, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão dizia, cala-se. Era preciso coragem. E essa lição de coragem que eu pego para nós hoje, nesta manhã de sábado, é que cada um de nós aqui, cristão, precisa. Nós precisamos coragem para dizer não ao pecado. Nós precisamos coragem para dizer sim à santidade. Nós precisamos coragem para vencer as tentações. Nós precisamos coragem para continuar firmes, ainda que a oposição venha da parte da nossa família. Nós precisamos coragem para continuar a levar essa mensagem avante. E é isto que nós vemos na vida de Bartimeu. Era um homem de coragem. Deixa eu ler aqui uma passagem da irmã White, que foi extraído no livro Grande Conflito, na página 458. Ela diz que hoje, como os séculos anteriores, a apresentação de qualquer verdade que reprove os pecados da atualidade suscitará oposição. E é isso que muitos de nós tememos. Defender a verdade para que não haja oposição. Mas a verdade é que nós precisamos ser cristãos de coragem. Por isso que a irmã White diz que, assim como nos séculos anteriores, hoje, a apresentação de qualquer verdade, qualquer. Você sai pela família e vai dizer que o sábado é dia de adoração. Isso já vai suscitar oposição. A multidão sempre estará contra as pessoas que obedecem à verdade. Quer por palavras, quer por ações. E nós, mais do que nunca, precisamos ser homens corajosos. Devemos tirar a timidez. Nós sabemos que Moisés foi um homem tímido. E cada um de nós aqui sentado tem o seu temperamento. Mas nós não estamos a falar aqui de temperamento. Estamos a falar de vencer a timidez para defender a verdade. O que é que diz Apocalipse capítulo 21, versículo 8? Algum irmão pode ler para nós? Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Eu só quero aproveitar a primeira característica dos que não farão parte do céu. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e que é a segunda morte. Então a palavra de Deus é bem clara que os lugares dos tímidos é onde? Essa é uma palavra dura de ler, porque eu que falo para vocês também tenho temperamento melancólico e sou tímido algumas vezes. Mas quando se fala de defender a verdade, nós não podemos ser tímidos. Pegar um livro que foi dado aqui, Grande Conflito, para o nosso vizinho, nós não podemos ser tímidos. Pegar a palavra de Deus e defender tal qual ela é, nós não podemos ser tímidos. Nós devemos impactar o mundo por meio da palavra de Deus. E baseado nesse princípio da coragem que Bartimeu teve de vencer a multidão, porque a multidão sempre estará contra nós.
Eu posso aqui lhe dar exemplos de Zaqueu. Zaqueu, para ver a Jesus, quem o impedia de ver? A multidão. Mas ele desistiu? Não. Ele subiu na figueira para ver a Jesus e conseguiu. Podia lhe dar outro exemplo, a mulher de fluxo de sangue. Para ela ser curada, tocar no manto de Jesus, quem o impedia? A multidão. Mas ela continuou firme e tocou no manto de Jesus e foi curada. Muitos de nós, por causa daquele princípio de ferir a sensibilidade, muitas vezes perdemos esse princípio da coragem. Somos tímidos em defender a verdade, mas precisamos ser corajosos. Eu quero lhes contar aqui uma experiência do que nós vivemos lá em Angola, isso em África, né? A igreja, essa mensagem do terceiro anjo tem sido muito abraçada pela classe jovem. E muitos dos jovens que abraçam a mensagem, infelizmente, ainda fazem parte da casa dos pais, que não fazem parte da nossa mensagem. E nós presenciamos nos anos anteriores jovens que decidiram adorar conosco, fazer parte dessa mensagem, mas que os pais não aprovaram. E um dos dias, enquanto nós adorávamos, um dos pais chegou na porta da igreja e chamou pelo nome do filho. Olha, parece cá fora. E quando o filho saiu, ele pegou no filho e começou a maltratá-lo, batê-lo, tratá-lo mal, rudemente. E disse assim, já não voltas mais nesta igreja. O filho ficou de castigo em casa depois de ser maltratado ao público. Passado alguns tempos, quando o castigo terminou, ele voltou na igreja e pediu que o dirigente da igreja pudesse o receber em sua casa para que não pudesse mais viver com os pais. Eu fico admirado com a coragem daquele jovem, porque qualquer um de nós naquele momento desistia. Preferia obedecer ao homem do que obedecer a Deus. Mas aquele jovem continuou corajoso e hoje continua na fé. Graças a Deus já formou a sua família e é parte da nossa igreja. Eu fico imaginando se aquele jovem temesse, se aquele jovem não fosse corajoso, acredito que perderíamos mais uma alma. Mas a mensagem é que nós precisamos ser homens de coragem. A palavra de Deus em Marcos capítulo 8, versículo 38, Jesus diz que aquele que sentir vergonha de mim, eu também sentirei vergonha dele no reino dos céus. A terceira lição que nós aprendemos deste encontro de Jesus com Bartimeu é a lição da disposição. Irmãos, vamos olhar aqui no versículo 49 de Marcos 10. Vamos ver que diz o seguinte, e Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, porque o mestre te chama. Quando Jesus chamou a Bartimeu, Bartimeu bem que poderia dizer assim, olha, o mestre já me chama, então eu vou lá devagar e bem. Mas não. Nós vemos aqui Bartimeu tendo uma disposição tal, de modo que ele se levantou com ânimo, e o que ele fez? Lançou de si a sua capa, e levantou-se e foi ter com Jesus. Parece um texto simples, mas quando nós olhamos a fundo, nós vamos ver que ele lançou de si a sua capa. O que era a capa de Bartimeu? Aquela capa era o seu bem mais precioso. Aquela capa era que lhe protegia no dia de frio. Aquela capa era que lhe protegia no dia do sol quente. Aquela capa era que lhe protegia nos terrenos pedregosos. Mas quando ele ouve o chamado de Jesus, o que ele lança de fora? O seu bem mais precioso, que era a sua capa. Por que ele faz isso? Porque ouve o chamado de alguém que era o bem mais precioso que a sua capa, que era Jesus. Então, a lição que nós aprendemos aqui nesse ponto é a lição da disposição. Muitos de nós, quando fomos chamados por Jesus, alguns até jogaram de si a sua capa, mas muitos ainda carregam a sua capa. Eu sei que os irmãos estão percebendo o que eu estou a dizer, é a capa do pecado. Aquela capa que nos protegia talvez no mundo, mas hoje estamos aqui, fomos chamados por Jesus, ainda carregamos conosco a nossa capa. Precisamos renunciar ao mundo e aceitar o chamado de Cristo, para que possamos ser salvos.
A quarta lição que nós aprendemos deste encontro de Jesus com Bartimeu é a lição do compromisso. Se nós lermos no versículo 51, nós vamos ver que Jesus pergunta a Bartimeu. Este é o versículo que nós usamos para a base da nossa oração. Jesus pergunta a Bartimeu: o que queres que te faça? Eu talvez perguntaria para os irmãos: irmãos, acham que Jesus não sabia o que Bartimeu queria? Estamos a falar de um mendigo. E o que é que o mendigo quer quando estamos na rua? Uma moedinha, não é? Então Jesus sabia que o Bartimeu, o mendigo, precisava de uma ajuda. E além do mais, Bartimeu era cego. Jesus sabia que Bartimeu também precisava de quê? Da visão. Mas ainda assim, Jesus ousou em perguntar: que queres que te faça? Essa pergunta vai além dessa palavra que queres que eu te faça. Aí nós encontramos uma lição de compromisso. Porque Jesus estava a dizer em outras palavras: Bartimeu, tu estás disposto para olhar, para ver e por ti mesmo procurar alimento para subsistir? Tu estás disposto para ter a visão, para olhar para o meu rosto e aceitar-me como seu salvador pessoal? Tu estás disposto para olhar e ver as Escrituras Sagradas e delas procurar a salvação? Eram perguntas de compromisso. E Bartimeu, ouvindo aquela pergunta, ele respondeu: Senhor, que eu veja. Simplesmente assim. Porque Bartimeu aceitou o compromisso de ver. O compromisso de ver as palavras da salvação. O compromisso de ver aquele que estava perguntando para ele e decidir se vai segui-lo ou não. O compromisso de procurar por si mesmo o alimento e não continuar naquele caminho mendigando. E nós, nos últimos dias, se nós estudarmos as profecias, o último período da igreja, que é a igreja de Laodiceia, uma das características é que a igreja é cega. E Jesus aconselha que faça o quê? Compra o colírio, para que veja. Porque nós, nos últimos dias, somos mais cristãos cegos, mas cegos voluntários. E a irmã White diz no livro Eventos Finais, na página 218, não há desculpa para a cegueira voluntária. Não há. Cada sábado que estamos aqui reunidos, é dita uma palavra de advertência no culto solene, na lição do dia. E muitas vezes nos é dado um apelo para tomarmos decisão. Verdades são abertas, mas muitas vezes ignoramos porque preferimos ser cegos voluntários. A irmã White é rija quando diz que não há desculpas para a cegueira voluntária. Então, a palavra de Deus quer nos convidar a sermos cristãos com olhos abertos. E o que pode nos abrir os olhos é somente o Espírito Santo. Que cada um de nós venha sentir a vontade de abrir os olhos às verdades que temos aprendido aqui sábado após sábado. Nós não precisamos sair daqui neste sábado, quando a porta se abrir e irmos para nossas casas, continuamos sendo cegos à palavra de Deus. Temos tudo para nos mantermos como cristãos verdadeiros. A última lição que nós aprendemos deste encontro de Jesus com Bartimeu é a lição da fé. Bartimeu simplesmente foi curado porque teve fé. E a Bíblia e Jesus confirma dizendo que vai, a tua fé te salvou. Foi somente a fé que fez aquele milagre na vida de Bartimeu. Queridos irmãos, nesta manhã de sábado, acreditamos nós que o mesmo Jesus que passou em Jericó para tocar na vida daquele homem, Bartimeu, cego Bartimeu, é o mesmo Jesus que passa na vida de cada um de nós. Precisamos reavivar a nossa fé por meio dessas lições que acabamos aqui de apresentar. A lição da iniciativa, a lição da coragem, a lição da disposição, a lição do compromisso em estar ao lado de Cristo, compromisso em ver as verdades para o nosso tempo e principalmente a lição da fé. Que cada um de nós venha a ser renovados pelo Espírito Santo, de modo que, mesmo que os rumores de guerras possam aparecer, nós estejamos cada vez mais prontos, assim como estava Bartimeu. Há algum Bartimeu aqui presente?
se é que haja, que Deus possa dar-lhe força e ânimo e que o milagre aconteça na sua vida como também aconteceu na vida de Bartimeu. Essa é a minha oração, que Deus possa nos dar mais conhecimento para a sua palavra e possa nos fortificar cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Só em Jesus.